óxido de alumínio, tá? A primeira coisa, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica do alumínio e do oxigênio, tá? Primeira coisa, não dá para fazer a ligação iônica sem fazer a distribuição eletrônica. Então, quem não fez isso aqui naquela atividade que era para fazer, tem que fazer, ok? Então, vamos lá. Vamos esquecer esses números, tá? Por que esquecer, professora? Porque esse 2 quer dizer que eu tenho 2 átomos de alumínio, tá? Já vou até colocar ele aqui, ó. Eu tenho 2 átomos de alumínio. O 3 significa que eu tenho 3 átomos de oxigênio. É isso que corresponde a esses números. Mas o número que eu vou distribuir aqui é o número atômico do alumínio. Qual que é o número atômico do alumínio? Eu tenho que ir lá na tabela periódica e ver qual é o número atômico dele. O número atômico do alumínio é 13. O número atômico do oxigênio é 8. Esses são números atômicos que eu tenho que distribuir na minha camada eletrônica, certo? Então, o número atômico do alumínio é 13. Então, vamos distribuir esse 13 na camada eletrônica. Vai ficar 2, 8, que é a capacidade máxima de cada uma, já dá 10. Preciso de 13, então, 3 aqui. Parei na camada M e esse número não ultrapassou de 8. Pode ficar em branco aqui? Pode. Então, somando esses 3 números, dá o número atômico do alumínio, que é 13. Agora, vamos fazer a distribuição eletrônica do oxigênio. 2. Se eu colocar 8 aqui, que é a capacidade máxima, dá 10. Mas eu quero só 8. Então, de 2 para 8, 6. 6 mais 2 dá 8, que é o número atômico do oxigênio. Ok. Fiz a distribuição eletrônica dos 2 elementos químicos. Agora, eu vou prestar atenção na última camada, que também é chamada de camada de valência, para fazer a minha ligação iônica, tá? Relembrando, por que eu tenho 2 alumínios? Porque aqui embaixo do alumínio tem o número 2. Por que tem 3 oxigênio? Porque debaixo do oxigênio quer dizer que tem 3 oxigênios aqui. Então, vamos lá. Aqui eu vou simbolizar para vocês com caneta. Mas, lá na atividade, estava pedindo para fazer com grãos, né? Daí, poderia ser qualquer grão, arroz, feijão, milho de pipoca, qualquer um, tá? Só que o importante é ter colado eles na folha para ele não ficar soltando. Aqui eu vou fazer a caneta para ser mais rápido. Então, o alumínio, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar 3 elétrons. Nesse alumínio, a mesma coisa. 3 elétrons. O oxigênio, eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Então, vou colocar 6 elétrons cada oxigênio. Correto? Aqui eu estou fazendo a caneta, porém, vocês deveriam ter feito com grãozinhos. O que nós vamos fazer agora? Uma ligação iônica. Como que acontece uma ligação iônica? Alguém doa para alguém que precisa receber. Quem vai doar? Quem tem menos. Quem tem menos? O alumínio. O alumínio tem 3, o oxigênio tem 6. Então, é o alumínio que vai doar. Quem vai doar? Os 2 alumínios. Para quem? Para os 3 oxigênio. Esse oxigênio aqui, ó, ele tem 6 elétrons. Ele precisa de 2 elétrons para entrar na teoria do octeto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um elétron aqui, outro elétron aqui. Certo? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fechou para esse. Sobrou um elétron aqui. Não pode ficar sobrando. Vamos para cá. Quantos elétrons tem esse oxigênio? Também tem 6, precisa de mais 2. Então, vamos pegar esse aqui que estava sobrando. E agora? Precisa de mais um para completar 8. Vamos pegar desse outro que também quer doar.
Fechou 8 para ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse outro oxigênio também tem 6, precisa de mais 2. Então, os 2 restantes que o alumínio precisa doar, fecha a nossa ligação iônica, tá? Isso aqui vocês fariam daí com grãos, ok? Então, o alumínio doou todos os 3 elétrons que precisava doar, o oxigênio conseguiu completar a teoria do octeto, assim formando essa fórmula. Isso aqui é uma ligação iônica, tá? Isso aqui que vocês fariam com os grãozinhos. Agora, tá? E daí vocês teriam que fazer o número 1 e o número 2, ok? Agora, nós vamos para a ligação covalente ou molecular, tá? Na ligação covalente ou molecular, não acontece a doação, tá? Ninguém doa e ninguém recebe elétrons. Nessa ligação molecular ou covalente, eles compartilham. Tá? Então, ninguém vai doar e ninguém vai receber, eles vão compartilhar elétrons. Como que faz isso? Aqui eu tenho a molécula da água, H2O. Isso simboliza que esse 2 é do H. Se ele fosse do O, ele estaria aqui debaixo do O. Então, significa que eu tenho 2 hidrogênios. Certo? Quantos oxigênios eu tenho? Um só. Olha só. Então, o que que eu faço agora para fazer essa ligação covalente ou molecular? A mesma coisa. Primeiro, eu tenho que fazer a distribuição eletrônica desses elementos químicos. Novamente, vou lá na tabela periódica e vejo. Qual é o número atômico do hidrogênio? O número atômico do hidrogênio é 2. Qual é o número atômico do oxigênio? Do oxigênio é 8. Então, agora eu vou fazer a distribuição eletrônica aqui. Como que eu vou distribuir 2 elétrons aqui nessa camada, professora? Do hidrogênio. Apenas o 2 na camada K. Pode ficar assim? Sim, o hidrogênio ele é uma exceção, tá? O hidrogênio, ele é um dos elementos químicos que ele se equilibra fora da teoria do octeto, tá? Guardem bem essa informação. Ele se equilibra com 2 elétrons. O oxigênio. Qual é o número atômico do oxigênio? 8. Então, vamos distribuir o 8 aqui. 2, né? 6, totalizando 8, tá? Lembrando que o hidrogênio, tá? Aqui eu coloquei 2, tá? Mas, na realidade, o hidrogênio, lá na tabela periódica, se vocês forem confirmar, o número atômico dele é 1, tá? Me enganei aqui, o número dele é 1. Então, o hidrogênio, ele é o único elemento químico que se equilibra na teoria do octeto com 2 elétrons, tá? Mas aqui ele tem um só. Então, quer dizer que ele vai precisar receber, compartilhar elétrons de alguém. Se for numa ligação iônica, ele vai receber ou doar. Se for numa ligação covalente, que é uma ligação também molecular, ele vai compartilhar elétron, tá? Vou explicar melhor aqui para vocês. Então, olha só. Aqui, o hidrogênio tem número atômico 1. Então, ele tem um elétron só. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada de valência. Então, vamos lá fazer o equivalente a 6 elétrons. E agora, né? Agora, ninguém doa e ninguém recebe. Agora, eles vão compartilhar elétrons. Como que vai acontecer? Vai haver um compartilhamento.
Olha só, o hidrogênio, lembra que eu falei que ele é um dos únicos elementos químicos que se equilibra com 2 elétrons? Né? Ele não entra na teoria do octeto? Essa é uma exceção, ok? Os outros elementos precisam se equilibrar com 8. O hidrogênio se equilibra com 2. Então, quanto que ele precisa para se equilibrar? 2. Então, tem um dele aqui. Então, ele pega mais um aqui do oxigênio. Então, esses 2 ficou para esse hidrogênio aqui. Isso aqui se chama compartilhamento de elétrons. Ninguém doou e ninguém recebeu. Uma ligação covalente. Esse outro hidrogênio aqui, a mesma coisa. Ele precisa só de 2 para poder entrar na teoria dele. Ok. Fechou para esse e fechou para esse. E o oxigênio? Ele tem só 6. Ele precisa de 2 para poder se equilibrar na teoria do octeto. Então, o que que a gente faz? A gente pega, né, esses 6 que ele tem e engloba os outros 2 dos hidrogênios. Esse círculo que eu fiz em verde quer dizer que todos esses elétrons pertencem ao oxigênio. 6 dele e mais 2 que ele pegou de cada hidrogênio, completa 8 elétrons para o oxigênio. E o hidrogênio completa 2 elétrons para ele, que ele se equilibra só com 2. Isso aqui é uma ligação covalente, tá? Então, ninguém doou para ninguém, eles apenas compartilharam. Só que isso existe uma forma que a gente fala estrutural, tá? Como que eu vou simbolizar isso daqui em forma de desenho, que é a estrutura, tá? Eu posso simbolizar do jeito que eu fiz ali o desenho. Esse tracinho significa que houve, ó, compartilhamento de elétrons, tá? Um para cá e um para baixo. Então, isso aqui é a fórmula estrutural da água. Certo? E é isso que vocês vão fazer na prova ou trabalho que eu vou expor para vocês. Vamos fazer outro? Vamos lá, o oxigênio agora. Esse daqui é o gás oxigênio. Esse 2 significa que eu vou ter que ter 2 átomos de oxigênio. Lá na tabela periódica, qual que é o número atômico do oxigênio? 8. Já tenho aqui a distribuição eletrônica dele. Qual é a distribuição eletrônica dele? 2 e 6. Qual é o último número atômico dele? Na camada eletrônica. A distribuição, como que ficou? 6 na última camada. Então, vamos desenhar 6 elétrons aqui também. Ok, 2 oxigênios, porque tenho 2 aqui. Se fosse 3 aqui, eu teria que ter 3 oxigênios. Quantos elétrons ele tem na última camada? Já fiz a distribuição lá em cima, 6. 6 elétrons aqui, 6 elétrons aqui. O que vai acontecer agora, se isso é uma ligação covalente? Ninguém vai doar para ninguém, eles vão compartilhar. Então, olha só, eu faço isso aqui, ó. Esse círculo, né, esse grifado, significa que esses 6 elétrons desse oxigênio compartilhou com 2 desse outro oxigênio. Então, quer dizer que tudo isso aqui pertence a esse oxigênio. Então, olha só, 6 que ele já tinha, mais 2 que ele compartilhou, ficou 8 para esse. E esse aqui é a mesma coisa. 6 que ele já tinha, e com esse grifado aqui, significa que ele compartilhou mais 2 do outro. Então, ficou compartilhado 8 para esse, ficou compartilhado 8 para esse. Isso é uma ligação covalente. Como que eu vou simbolizar essa ligação em forma de desenho, que é a forma estrutural?
Vou pôr 2 oxigênios. E como eu vou fazer o tracinho? Eu vou fazer um tracinho só igual aqui? Não, por quê? Aqui houve um par só de compartilhamento para cada lado. Por isso que eu coloquei um tracinho. Aqui houve quantos pares? Um par, olha só que legal. Houve um par, 2 pares. Então, como eu simbolizo aqui? 2 tracinhos. Isso aqui é uma fórmula estrutural. Ok, pessoal? Espero ter ajudado. Na plataforma tem videoaulas explicando como faz essa ligação iônica, como faz a ligação covalente. Vocês vão poder estar assistindo quantas vezes quiserem, tá? Tanto essa videoaula quanto a videoaula postada na plataforma, porque posteriormente eu vou estar colocando um trabalho, tá? Para vocês estarem realizando essas 2 distribuições eletrônicas. Até mais!